Olá pessoal, bem-vindos! Média geométrica e progressão geométrica. O que é a média geométrica? Veja lá. Dados n números positivos, a média geométrica deles é a raiz enésima do produto destes n números. Então, se foram dados n números, raiz enésima. Isso significa que 2 números, raiz quadrada, 3 números, raiz cúbica, 4 números, raiz quarta e assim por diante. Veja lá. Média geométrica de 9 e 20. Como são 2 números, raiz quadrada. Então, a média geométrica de 9 e 20 é a raiz quadrada do produto de 9 por 20. Então, raiz quadrada de 9 vezes 20. Raiz quadrada de 9 é 3. Raiz quadrada de 20 ficou na raiz. Só podemos fazer isso quando aqui é produto. Tá? Soma e subtração não. Raiz quadrada de 20. 20 não é 4 vezes 5? Então fica assim, 3 vezes raiz quadrada de 4, 2, raiz quadrada de 5, irracional. Então permanece no radical. 3 vezes 2, 6, raiz de 5. Então a média geométrica de 9 e de 20 é 6 raiz quadrada de 5. Veja que os números 9, 6 raiz de 5 e 20 formam uma progressão geométrica nessa ordem, olha aí. 9, 6 raiz de 5 e 20, APG. Então você está observando que a média geométrica de 9 e de 20 é o número que está entre eles numa progressão geométrica. Atenção a isso. Qual é a razão dessa PG? Se nós quisermos determinar, a razão da PG é o segundo termo dividido pelo primeiro, ou o terceiro termo dividido pelo segundo. Quanto que dá isso aqui? Simplificando por 3, 6 por 3 dá 2, 9 por 3 dá 3. Essa é a razão. Ou então, o terceiro dividido pelo segundo. Nesse caso vai ter que racionalizar, mas vai dar o quê? Exatamente o mesmo resultado. Tá? Como é que racionaliza isso aqui? Multiplica o numerador e o denominador por raiz de 5. 20 raiz de 5 sobre raiz de 5 vezes raiz de 5 é raiz de 25, ou 5, né? 5 vezes 6, 30. Simplificando por 10, 2 raiz de 5 sobre 3. Veja o segundo. Determinar a média geométrica de 1 oitavo e 64. Ora, como eu quero a média geométrica de 3 números, é a raiz cúbica, certo? Então vai ficar a raiz cúbica de 1 vezes 1 oitavo vezes 64. Quanto que é esse produto? 1 vezes 1 vezes 64 sobre 8. 64 dividido por 8 é 8. Raiz cúbica de 8. 8 não é 2 elevado ao cubo, fatorando. Corta a raiz, 2. Então a média geométrica de 1 oitavo e 64 é 2. Veja aí a letra C. A letra C diz assim: calcular x na progressão geométrica 2x e 100. Está lembrado no primeiro exemplo que o termo do meio é a média geométrica dos outros dois? Então é isso que eu estou dizendo. Em toda PG, o termo médio ou central é igual à média geométrica entre seu antecessor e seu sucessor imediato. Então, o x, veja aí, o x que está no meio, ele é o quê? Ele é a média geométrica de 2 e 100. Ou seja, x é raiz quadrada de 2 vezes 100. Raiz quadrada de 100 é 10, raiz de 2 é irracional, permanece.
Viu aí como é que calculou rapidinho? Então, o x é a média geométrica entre 2 e 100. Ou seja, é a raiz quadrada do produto de 2 por 100. Letra D. Quanto vale x? Quanto vale x nesta PG? Ó, 10 elevado a menos 4, 10 a menos 3, 10 a menos 2, x, 10 a 0, 10 elevado a 1, 10 ao quadrado. Se você seguir os expoentes, você vai ver que aqui é 10 elevado a quanto? A menos 1. Fácil, não é? De determinar. Mas o que eu quero te mostrar é a média geométrica. Ou seja, o x é a média geométrica desses dois, ou ainda é a média geométrica desse com esse, ou ainda a média geométrica do primeiro com o último. Em outras palavras, o termo do meio, quando o número de termos é ímpar, o termo do meio é a média geométrica dos extremos ou dos termos equidistantes dos extremos. Quais são os extremos? Esse e esse. Quais são os equidistantes dos extremos? O segundo e o penúltimo, o terceiro e o antepenúltimo. Então, viu aí o que eu escrevi aí embaixo? Ó, o x é raiz quadrada de 10 a menos 2 vezes 10 elevado a 0, que é igual a raiz de 10 a menos 3 vezes 10 a 1, que é igual a raiz de 10 a menos 4 vezes 10 ao quadrado. Tudo isso dá quanto? 10 elevado a menos 2, raiz de 10 a menos 2, quanto que é a raiz quadrada de 10 elevado a menos 2? Menos 2 divide por 2, índice da raiz, dá menos 1 fora da raiz, ou seja, 1/10. 10 elevado a menos 1, que é o x que a gente tinha previsto. Que o expoente aqui é menos 1, 10 a menos 1. Viu aí? O último. Os números x, 5 e 10 raiz de 2 formam PG nessa ordem. Calcule x. Agora, x aqui não é o do meio. Como esses três números formam PG, o termo do meio é o que? É a média geométrica desses dois. Ou seja, o termo do meio, 5, é igual a raiz quadrada de x vezes 10 raiz de 2. Certo? Elevando ao quadrado os dois membros, 5 ao quadrado 25, elevando aqui ao quadrado, quarta raiz. X é 25 dividido por 10 raiz de 2, racionaliza multiplicando por raiz de 2. Esse número fatora simplificando por 5, 5 raiz de 2 sobre 4. É o valor de x. Observação. O objetivo é mostrar que o x pode ser calculado pela média geométrica, certo? Porque isso aqui também pode ser calculado utilizando a razão da PG, né? Tá certo? Então é isso, pessoal. Isso aí é a média geométrica e a relação dela com a progressão geométrica. Então é isso por enquanto. Até a próxima e obrigado.